Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos iniciar aí o assunto do capítulo 4, tá ok? Então, tem como tema aí desigualdades no mundo atual. Esse é o tema do nosso capítulo 4. Hoje nós vamos ver as desigualdades socioeconômicas, certo? Vamos nos ater somente às desigualdades socioeconômicas aí, porque esse é um assunto muito complexo. Se o vídeo se estender um pouquinho, aí vocês me perdoem, porque tem muito conteúdo para passar nisso aí. Muito conteúdo que não tem no livro, certo? O livro vocês têm aí e pega o livro aí, por gentileza. Abre lá na página 378. Nós vamos aí hoje até a página 383, certo? Aí no livro 378 é a capa. Nós vamos ver aí duas imagens muito tristes que retrata a desigualdade. E aí na página 380 vai iniciar aí desigualdades socioeconômicas mundiais, certo? Então vamos iniciar aí na página 380. Fatores. Quais são os fatores dessa desigualdade? Os fatores utilizados são aqueles como indicadores, os fatores para mostrar para a sociedade que há desigualdades. Então, esses fatores, que são os indicadores de desigualdades socioeconômicas, não são imutáveis, certo? Eles já mudaram, portanto, há divergência entre os fatores de hoje e os fatores do passado. No passado nós tínhamos uns fatores e hoje nós temos outros para mostrar essa desigualdade, mostrar essa má distribuição de renda e uma alta concentração na mão de meia dúzia, certo? Então vamos aí a alguns fatores. A história dos indicadores socioeconômicos. Até 1950 era analisado somente o PIB. PIB é o Produto Interno Bruto, é toda a geração de riqueza do país. Então, esse era o fator até 1950, pois se acreditava que crescimento econômico acarretava em desenvolvimento social. Não, não é bem assim. Vamos voltar aí alguns anos no tempo, não tanto, período em que vocês já eram vivos, nós, né, que em 1950 nem eu era nascido ainda, graças a Deus, eu nasci um dia desse aí, então, em 2012, 2013, 2012 por ali, o Brasil chegou a ser a sexta maior economia do planeta. A sexta maior economia do planeta, certo? Então, nós tivemos crescimento econômico, não tivemos desenvolvimento, tivemos crescimento. Viu? Porque essas palavras, crescimento e desenvolvimento, são duas coisas antagônicas. Naquele momento nós tivemos crescimento econômico, viu? Mas o que foi que mudou na minha vida? Na sua vida? Na vida do seu pai? Na vida de sua mãe? Pergunta lá a eles. Por quê, professor, o senhor quer saber? Não é que eu queira saber, é que eu quero que vocês entendam que o crescimento econômico no país, no geral, o Brasil chegou a ser a sexta maior economia do mundo. Ultrapassou muitos países aí ricos, países desenvolvidos e não crescidos. Ultrapassou, a economia ultrapassou. Mas o que foi que esse crescimento acarretou em melhoramento, melhorias em desenvolvimento social? Muita coisa não. Não mudou muita coisa. Então, a minha vida não mudou. Eu continuei trabalhando, continuei nessa época aí eu já trabalhava e estudava, continuei estudando, trabalhando. Graças a Deus me formei, graças a Deus continuei trabalhando e estou aqui até hoje. Mas isso aconteceu só comigo? Não, pergunta seu pai, sua mãe, aconteceu também com vocês. Porque esse crescimento ocorreu e essa renda desse crescimento ela ficou concentrada na mão de poucos, não chegou a ser distribuído para a população.
certo? E é isso que nós falamos com concentração de renda, quando se tem esse crescimento, esse crescimento gigante, essa renda fica na mão de poucos. E nessa década aí o Brasil produziu, né, vamos assim dizer, muitos bilionários, muitos milionários e até bilionários. Então, foi uma concentração de renda gigante que ocorreu nesse momento aí. E aí, por reivindicação da ONU, em 1970, a análise passou a englobar saúde, educação e ocupação. Certo? A ocupação, no caso aí de geração de renda. Depois essa ocupação aí, ela vai ser transformada em PIB per capita, ou seja, a produção, PIB, a produção de riqueza por pessoa, certo? A renda de cada pessoa. Na década de 1990, quando o IDH foi implantado, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, foi implantado, indicadores qualitativos também foram analisados. Nesse momento aí, nós tivemos indicadores qualitativos, como por exemplo o PIB per capita, é um indicador qualitativo, certo? A saúde, a educação passou a ser um fator a ser analisado e indicado. Por quê? Porque as pessoas elas precisavam, principalmente o setor empresarial, eles queriam esse tipo de informação, certo? Então, pessoal, o que foi que aconteceu aí? Eles esses indicadores aí socioeconômicos vão expressar um aspecto social e econômico da realidade de um local, seja municipal, estadual, regional, nacional, mundial. Esses indicadores vão indicar isso aí, essa realidade. Então, vai possibilitar a compreensão de algumas características do espaço, o que permite a elaboração de programas sociais e tomadas de decisões econômicas por parte do governo, por parte da iniciativa privada. Como assim? Vamos fazer um censo, por exemplo. Nós temos aí o IBGE, que é esse órgão estatístico do governo. Todo governo tem um órgão estatístico semelhante ao IBGE, certo? Todo mundo tem. Então eles vão fazer o quê? Vai coletar dados, informações, que esses dados, informações vai servir para o governo e a iniciativa privada também vai se utilizar desses dados, porque é de interesse público e é aberto ao público. Qualquer pessoa pode ter acesso aos dados do IBGE. Certo? É só entrar lá no site que está lá aberto, gratuito, todo mundo tem. Aí vamos supor que eu sou um empresário e quero investir em determinada região. E chegando lá nessa região, eu sei que a população lá, ela adoece bastante. Poxa, então eu não vou investir o meu dinheiro lá nessa região, construir uma fábrica, uma indústria, seja lá o que for, porque eu sei que eu vou ter prejuízo, porque como a população adoece muito, e aí os fatores dessas doenças a gente deixa um pouco de lado, eu sei que em determinados períodos eles vão colocar testado, vão se afastar e aí vai ser prejuízo para mim, certo? Então eu não vou ter interesse em investir o meu dinheiro lá. E aí o que é que o governo faz quando ele identifica esse tipo de situação? Ó, o pessoal lá está adoecendo por quê? Não, está adoecendo muito porque não tem saneamento. Epa, vamos fazer saneamento básico lá. Porque senão ninguém vai querer investir naquela região e vai ser uma região de miséria, com um baixo, baixo rendimento social. Então, vamos fazer saneamento lá. Ah, e tem o que mais? Olha, acontece que as crianças lá elas não frequentam a escola. Não frequentam por quê? Porque não tem creche, não tem escola primária. Então o índice de analfabetismo nessa região é muito grande. Então vamos construir uma escola primária, vamos construir creche, vamos construir uma escola secundária, vamos investir em educação lá. Então saúde e educação. Melhorando esses índices, melhorando essas áreas, os índices dessa região já vai ser melhorado. E aí tem o IDH que vai ter também o PIB per capita.
fazendo esses investimentos, atrai mais investimentos. Então, eu quero investir. Não, os governantes fizeram isso, então eu vou investir lá nessa região. Investindo lá, eu vou criar emprego, renda, e aí melhora o IDH dessa região. Todo governante pede a Deus que anualmente o seu IDH melhore, certo? Então, pessoal, ocorrendo isso aí, esses indicadores, nós vamos ter aí a classificação desses indicadores. Tanto os indicadores econômicos como os sociais são classificados em 3 variáveis. Per capita envolve apenas um indivíduo da sociedade, o PIB per capita, renda por pessoa, per capita por pessoa. Percentuais envolve toda a população, alfabetização, nível de escolarização e estrutural, certo? Esses níveis, esses indicadores estruturais vai envolver uma parte da população, classificação por idade, classificação por gênero, por sexo, entendeu? Então, o que são esses indicadores aí? Vamos lá, nós vamos calcular a renda do cidadão. Então, é a renda per capita, certo? Nós queremos saber como é que tá os ganhos da população lá, porque a renda per capita é um indicador do IDH. Então, é um único pessoa. Eu quero saber como é que está aí a escolarização dessa população. Porque o nível de escolarização é o seguinte, quantos níveis a pessoa já cursou. Por exemplo, primeiro grau, segundo grau, não se usa mais na nomenclatura, né? Agora é fundamental menor, fundamental maior, ensino médio e nível superior. Mas existe essa classificação. O primeiro grau, primeiro nível, se a pessoa ela cursou até o fundamental menor, então ela está no primeiro nível. Segundo nível, se a pessoa ela cursou o fundamental maior todo, certo? Então ela está no segundo nível. Terceiro nível, se ela concluiu até o ensino médio. Quarto nível, se ela tem uma graduação. Quinto nível, se ela possui uma pós-graduação. Isso é a escolarização, certo? Quais são os níveis que a população se encontra? A população está no primeiro nível ou sem nível nenhum, um analfabeto? Ou está no quinto ou sexto nível, quando faz algum pós-doc, alguma especialização, pós-doutorado? Então, e aí vai. A estrutural, vamos saber aí como é que está a saúde da população, por exemplo, a população feminina. Nós vamos saber aí o desenvolvimento de câncer, colo do útero, das mamas, seja lá o que for, mas aí nós vamos envolver somente um gênero, feminino, e esse gênero feminino vai ter uma certa faixa de idade a ser pesquisada. Então, isso aí é um indicador estrutural, tá ok? E aí os indicadores econômicos, pessoal. Os indicadores econômicos, e nós vamos ficar por aqui na aula de hoje, indica o panorama do estado de uma economia naquele determinado período ou momento. Para analisar esses panoramas, são utilizados alguns indicadores. Produto Interno Bruto, retrata a situação econômica do país, saldo da balança comercial, a inflação, dívida governamental. E o que é essa balança comercial? A balança comercial é a diferença entre a importação e a exportação de um país em um período. É o seguinte, pessoal, vamos supor que o país está produzindo, e aí o PIB, né, toda a produção de riqueza, está vendendo, exportando. Então, você está recebendo em dólar. Mas você também precisa comprar alguns insumos ou alguma mercadoria que não é produzida aqui no Brasil. Todo país importa e exporta. E aí você está importando você está importando menos do que o que você está exportando. Então a sua balança comercial ela está favorável a você, porque você está arrecadando mais em dólar do que o que você está vendendo em dólar. Certo? Então, está entrando muito mais dólar no seu país do que o que você está vendendo. Então, você está lucrando mais, certo? Então, é uma balança comercial favorável. Se for o oposto, é uma balança comercial desfavorável. Isso não é bom para a economia, certo?
Dívida governamental retrata a dívida do Estado com algumas instituições ou órgãos, podendo ser uma dívida interna ou externa com outros países. Quanto mais endividado for o país, menor é o seu poder de barganha em negociações, menor é o seu poder, o seu direito a crédito e a sua economia vai estar sempre em baixa. Por quê? Porque tem que economizar para pagamento dessa dívida, certo? É o chamado superávit primário. Você tem que economizar para pagar juros dessa dívida ou pagar a dívida, certo? E isso não é bom porque retira investimentos de áreas estratégicas. Houve um momento na nossa economia em que nós tivemos muitos problemas com isso aí. Por exemplo, ainda temos, né? Mas no governo de FHC, ele precisou tomar dinheiro emprestado com o FMI. E o FMI exigiu que ele melhorasse, fizesse algumas mudanças, privatizasse empresas, melhorasse a sua economia para economizar e ter como pagar. E nessas reivindicações, teve umas que foi melhorar os indicadores sociais. E aí, o IDH teve que melhorar. E o IDH perpassa também por renda, saúde e educação. São esses três indicadores. E aí o que foi que o governo FHC fez? Para melhorar os índices educacionais e a aprovação dos alunos em escola pública, o que foi que ele fez? Baixou a média. A média era 5, passou a ser 4,1. 4,1 era a média. Aluno com 4,1 passava, ou seja, não era para reprovar ninguém, porque o governo precisava melhorar aqueles índices para que a ONU visse que ele estava fazendo alguma coisa, né? E aí, durante um período na escola pública, passou a ser essa média, 4,1, certo? E aí, isso deu o resultado que ele queria, depois voltou a ser a média normal, tá ok? Então, isso aí tem muito jogo de cintura nesses indicadores aí, para até maquiar, às vezes, esses indicadores para tentar dar uma mudada para, melhorou os indicadores, mas vai ver lá na fonte, na raiz, o que é que está acontecendo na verdade, tá ok? Então, pessoal, nossa aula foi essa hoje, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, tchau, tchau.